Uma parte muito importante em visualização são os eixos dos seus gráficos. Eles trazem muita informação e, inclusive, pode te ajudar a transmitir a informação que você quer ou mesmo deformar essa informação. A gente vai mostrar alguns exemplos em vídeos futuros. O papel dos eixos é tão importante que esse vídeo vai ser dedicado a ele. Nós vamos focar aqui nas marcações e nos rótulos dos eixos. Para ver isso na prática, nós vamos para o Google Colab. Então, aqui no Google Colab, a gente começa com o cabeçalho de sempre, importando o NumPy como NP e o Matplotlib, o PyPlot como PLT. Eu vou fazer um gráfico aqui, o mais simples, do seno, para a partir dele, como a gente tem feito nos outros vídeos, e melhorando a apresentação e a informação que ele nos mostra. Então, esse é um gráfico do seno, que vai de menos 2π a 2π, 6 e um pouquinho, né, com máximo e mínimo em 1. E aqui está a rotinazinha para escrever. O tamanho eu botei 8×6. Então ele varia de menos 2π a 2π, de 0,01. Tá? A função que eu estou plotando é o NumPy sem, que pode funcionar inteiro sobre o array. E aí a gente plota o XPYP. Isso a gente já viu. O interessante aqui no Fig Size, nota que essa convenção aqui para o tamanho são dois números que vêm dentro de um parêntese. Quando os números vêm dentro do parêntese e não dos colchetes, eles são chamados de tupla, ao invés de lista. A diferença de tuplas para as listas é que as tuplas são imutáveis. Você não pode modificar o conteúdo de uma tupla. Então, como é que a gente pode melhorar esse gráfico do seno? Na verdade, parte disso a gente já fez no vídeo passado. Eu posso remover os spines de cima e o spine da direita. O comando é esse aqui, você faz de novo o Fig. Com o AX eu pego o Axis, que é essa área que a gente desenha. Assim eu escolho a cor da direita e de cima como None, para não plotar. E a posição dos dois em 0. Finalmente aqui embaixo a gente plota com o título e XP seno de XP, com LW igual a 3. Esse é o gráfico que a gente já viu. Aqui tem o LW igual a 3, que faz a curva um pouquinho mais grossa. Eu poderia ter escrito aqui Line Width igual a 3 também, que seria a opção por extenso. Se observa que isso aqui é uma chamada de uma função, como a gente viu em vídeos passados, que tem 1, 2, 3, 4 argumentos. Essa função aqui é interessante, a plot, ela pode receber mais argumentos, como o estilo da linha, a cor, etc. E o que é legal, em Python você não precisa saber em que ordem que esses parâmetros estão. Por exemplo, você não sabe em que ordem que a gente entra o LW, mas se você usar esse formato LW igual a 3, ele vai direto para lá e coloca o valor 3 aonde é o LW. Então esse é o nosso gráfico, que já está melhor do que o outro. Como a gente viu, ele está com os dois eixos cortando em 0 e mostra claramente que isso aqui é uma curva simétrica. A ideia agora é como que a gente pode fazer para melhorar isso. Vamos melhorando em etapas. Por exemplo, aqui o título está bem colocado, por acaso está até no meio do gráfico, né? E a gente coloca no formato LaTeX com R entre dólares o seno de X, mas nota que o label, ou o rótulo do eixo X, está muito mal colocado, está aqui no meio. Tá? Então a ideia é, vamos tirar esse X daqui e botar em alguma posição. Por exemplo, como é comum, aqui no final do gráfico. Tá? Para fazer isso, o comando é o seguinte. Eu vou alterar o axis, né? Então é AX, eixo X, X-axis aqui, as coordenadas vão ser 1.02 e meio. O que essas coordenadas significam? Eu vou voltar para o gráfico anterior, que é mais ilustrativo. A gente sabe que essa área que está desenhada aqui no gráfico é o que a gente chama de um axis. Pois bem, o axis, você pode dizer que o tamanho dele, a largura dele é essa,
que seria 1, que significa uma largura de gráfico, e a altura aqui, 1 altura de gráfico. Não estou falando dos valores que estão nos eixos, mas imagina que seja 1 por 1, é a totalidade do gráfico. Quando eu digo que vou botar nas coordenadas 1.02, eu estou dizendo o seguinte: 2% além do 1, ou seja, 2% depois do tamanho do gráfico. Então vai ficar a coordenada x um pouquinho depois daqui. E botando meio significa que ele vai ser escrito na metade da altura do gráfico. Agora, se a gente volta para o nosso gráfico original, então eu executo e está aí a figura, o x exatamente onde eu disse que ficava. Na metade da altura, praticamente, e 2% depois do tamanho do gráfico. Você pode colocar esse x em outra posição, poderia colocar aqui, basta brincar agora com esses valores dos parâmetros, né, de 1,02 e meio. Uma outra modificação que a gente pode fazer nos ticks é, por exemplo, aumentar o tamanho desses tickzinhos aqui. Esses são os ticks maiores, ou major, como a gente viu na figura do vídeo anterior, na anatomia de uma figura no Matplotlib. Poderia acrescentar alguns menores ou minors aqui, mas vamos alterar esses major. Como é que a gente faz isso? O comando é esse aqui. A gente vai mexer de novo no Access, que é na área. Os parâmetros para o tick, né, que são aquelas marquinhas. Qual que eu vou alterar? Which one? O major, quer dizer, o maior. Eu quero que o tamanho seja 5 e a largura dele, que é a espessura do ticket, seja 2. Vamos ver como isso fica, para entender. Você nota que está um pouquinho mais escuro, está um pouco mais largo e o tamanho é 5. Vou exagerar aqui para deixar bem claro o que isso significa. Por exemplo, tamanho 15 e largura igual 5. Então tem agora tamanho 15, está bem grande, e uma largura 5 também bastante grosso. A gente volta para o anterior, que estava mais apresentado. Pois bem, agora o que eu quero fazer é o seguinte: tem uma quantidade enorme de números aqui no eixo Y que atrapalha a visualização. O ideal é que eu tivesse 1, meio, meio e 1, por exemplo, né? Diminuindo a metade o número de marcações nos eixos Y. Como que a gente faz isso? Vamos mexer no eixo Y. Então, o que eu faço primeiro é um array, que é parecido com uma lista, que vai de menos 1 a 1, na verdade até 1.01, só para garantir que o 1 vai aparecer, de meio em meio. A gente já viu esse método do NumPy, então ele vai colocar números começando em menos 1, somando meio. Menos 1, menos meio, 0, meio e 1. E eu coloco essa lista, ou esse array, mais precisamente, usando o comando plt yticks yt. Vamos ver como fica. Exatamente como a gente queria. Então aqui estão as marcações, agora está mais limpo o gráfico. 1, meio, menos meio e menos 1. Se a gente quiser diminuir ainda mais a quantidade de tinta para deixar o gráfico mais claro, você pode botar 1 e agora só tem um valor maior e um menor. O gráfico está mais limpo. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é, esses números aqui não são muito claros, porque esse aqui seria menos π, esse aqui 2π. Então o ideal é que a graduação no eixo x fosse dada em múltiplos de π. Como é que a gente pode fazer isso? Aí é fácil, não precisa nem saber do Matplotlib. É só a gente pegar todos os valores de x e dividir por π, que aí esse daqui vai ser 1 e esse aqui vai ser 2. Vamos conferir? Então tá agora como a gente viu. A função se anula em 0, 1 e 2π. Menos 2, menos 1 e 0π. O chato aqui é que isso aqui está em unidade de π e eu tenho que indicar que isso seja, na verdade, não menos 1 e menos 2, mas menos 1π e menos 2π. Então o π deve aparecer nessa marcação aqui. Tá?
Então, como que a gente faz isso? Para escrever o pi já no rótulo, no label do tick. Então, vamos para lá. Então, eu faço exatamente como eu fiz com o y. Eu primeiro quero que o meu x varie de menos 2 a 2, né, de 1 em 1. Então, vai ser menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E faço uma lista agora, essa é a modificação, de quais os rótulos que devem aparecer nessa posição. Então, isso aqui é um array de 5 posições, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aqui eu tenho que ter 5 labels. O primeiro é menos 2π, menos π. Nota que eu deixei aqui uma string vazia, eu não quero que o 0 seja impresso, porque o 0 já vai ser impresso no eixo y. Não preciso imprimir 0 duas vezes. π e 2π. Feita essa alteração, eu tenho que pedir exatamente como eu fiz com o y, usar o comando agora plt, mas agora xticks ou xticks, em que o primeiro argumento, igual estava aqui, é as posições em que os ticks aparecem, e o segundo argumento, que é opcional, é o de rótulos. Então você nota que função em Python, essa função ticks pode receber 2 argumentos, mas fica satisfeita com um só. Tá? Então é bastante poderosa essa notação. Então vamos ver como ficou o nosso gráfico. Olha que bonito, ficou menos 2π, menos π, nada escrito em 0, π e 2π. Tá certo? Então está um gráfico agora bem mais limpo e está com mais informação e imediatamente a gente associa, né, o período dessa curva para 2π, que é quando ela se repete. Como que eu posso tornar esse gráfico ainda mais atrativo? Por exemplo, esse menos 2π e menos π, eles estão atrás da curva e estão pequenos. Eu queria botá-los maior. Como é que a gente faz isso? Eu vou aproveitar e vou mostrar uma outra maneira de você alterar os xticks. Ao invés de alterar na figura, que seria o plt xticks, a gente altera o x. Então, os ticks vão estar no xt, que é a lista com as posições. Os labels vão estar no xl, igual estão aqui. Então, eu troquei um comando por 2. E aqui eu acrescento o font size igual a 16. Tá? Então, para aumentar o tamanho da fonte. Vamos ver? Agora está maior, menos 2π, menos π, π e 2π. Já está mais claro que o outro. Se quiser pode aumentar um pouquinho, talvez 20. Está ótimo. Então o gráfico está agora bem mais claro. Mas ainda me incomoda esse detalhe da curva passar por cima do rótulo. Tá? Eu gostaria de botar os eixos e os ticks e os labels acima da curva. Para fazer isso, na verdade, existe uma função que determina se vai estar abaixo ou acima. É essa aqui, a x set axis below. Vou aproveitar o help daqui. Ele diz o seguinte: essa função, ela admite um parâmetro aqui, a definição de set axis below, uma função que tem um parâmetro b. Esse parâmetro é booleano ou a palavra line. Se ele for true, significa que o eixo está below, está abaixo. Se ele for false, vai dizer que os ticks e as linhas de grade, né, vão estar acima das linhas. Então vamos botar false porque a gente não quer o eixo abaixo, below, a gente quer acima. Então a gente escolhe false. Agora você consegue ver, os labels estão em cima da curva. Né? A gente consegue ver esse gráfico, o 2 aqui em cima da curva vermelha. A gente pode incrementar um pouco mais o gráfico com mais uma opção, que é acrescentando uma grade. Eu vou botar o comando de grade aqui com todas as opções, depois a gente melhora. Ele tem color B, ou seja, vai ser blue, como a gente já viu no vídeo anterior. Alpha igual a 1, que significa
vai ser opaco, a grade. O estilo de linha vai ser dashed com pequenos tracinhos. E esses tracinhos vão ter meio. Vamos botar 1, para ficar claro. Vão estar 1 de largura. Vamos ver a grade. Então tá aí a grade, em azul, como eu escolhi aqui. Propositadamente feio. É uma combinação feia de cores aqui. E a grade está por cima da curva por conta desse comando que eu setei do Axis Below. E divide agora o gráfico em meio comprimento de onda. Não está feio, mas está um pouco poluído. Por exemplo, agora aqui vale a pena a gente ver o alfa. Se ao invés de 1 você botar 0,2, ele fica 0,2, ele fica 80% transparente ou 0,2% opaco. Ou seja, fica mais clarinha a grade. Então fica mais suave, mais tranquilo de ver, não compete com a linha de interesse, que é o da função seno. Se ao invés de dashed, você pode botar com pontos. Então agora ficou muito pequenininho, é melhor aumentar o alfa. E assim por diante. Então a gente pode brincar com a grade do jeito que quiser. Então esse gráfico, ele tem a informação no eixo muito mais clara, está em unidades de pi que se repete o seno. Isso é bom. Eu poderia ter aumentado também o tamanho do y, eu deixo isso de exercício para vocês, mas é um gráfico que é muito mais apresentável, né? E de cara te dá mais informação que o nosso primeiro original, que era esse aqui. Aqui nós temos rótulo nos eixos claramente explicando o que são as variáveis, né? Rótulos nas marcações também claramente explicando qual é a faixa de valores, e o gráfico está, exceto a menos dessa grade, está suficientemente limpo. O inconveniente que você pode ver aqui foi fácil colocar menos 2π, π, π, 2π, porque foram apenas 5 elementos para serem colocados, né? E se a gente tivesse mais? E se fosse pior? Por exemplo, se você tivesse de menos 10π a 10π e começasse a quisesse ver só um intervalo de menos 2π a 2π. Você teria que alterar cada alteração sua, alterar esses comandos que a gente bota na mão, o rótulo. Então isso aqui é muito bom para a versão final, mas enquanto você está analisando a função, pode não ser tão interessante. Então vamos tentar automatizar esse processo de botar os ticks tão espaçados quanto a gente quer. É o que a gente vai fazer a partir de agora. Então a primeira coisa que a gente vai ver, já que a gente vai mexer nos ticks, e vou mexer de uma maneira mais automatizada, eu vou precisar usar algumas funções pré-definidas que não estão no pacote PLT do Matplotlib, mas estão no pacote Ticker, que a gente vai importar como tick para economizar 2 letrinhas. Aqui eu vou mostrar uma outra maneira da gente criar figuras e axes ao mesmo tempo. Até agora o que a gente fazia, e até o que a gente fez nesse vídeo, foi cria a figura e pega o axis usando o comando pltgca. Você pode fazer tudo isso com um comando só para variar em Python. Então a gente faz fig, x, isso seria como seria uma tupla, 2 elementos. O comando agora é plt subplots, para fazer subplots, né? É o mesmo que a gente já viu antes, e faço um subplot só de tamanho 8,6. Aqui eu seto os eixos, né? Faltou colocar o left, também na posição 0. Então tá aí a curva que a gente viu, é aquela do seno, foi que a gente começou da célula passada. O que a gente pode fazer para melhorar as marcações? Então eu vou começar com o eixo Y e vou usar esse comando aqui, ó. No eixo Y, a localização das marcas maiores, Major Locator. Aí vou usar essa função do módulo tick, que é o múltiplo locator de meio, tá? Então eu vou botar as marcações de meio em meio.
E também vou aproveitar e vou colocar as marcações menores de ponto 25 em ponto 25. Vamos ver como fica isso no eixo Y. Está lá a marcação de meio em meio e as menorezinhas de ponto 25 em ponto 25. Então, como a gente fez no anterior, que ficou melhor, vamos botar aqui 1 e aqui meio. Para o eixo X, o que eu quero fazer? Eu vou botar agora o marcador de 1 em 1. Lembra que a gente está fazendo x de p dividido por π? Então, vou botar os marcadores de 1 em 1. E a formatação do meu marcador, essa vai ser mais importante, para quem tem C, sabe C, vai reconhecer logo. O formato que eu vou usar para escrever esse número, né, que vai entrar aqui, vai ser o formato do TEC com R, %G, que é o formato que a gente usa para escrever um número, né, no caso lá exponencial, e depois do número eu vou escrever $/π dólar, tá? Aí aqui eu tenho que fechar dois parênteses, que um é para a string de formatação, ou essa palavrinha aqui para formatação, e a outra para o minor. Eu não vou colocar label, basta eu colocar que é de meio em meio, tá? Vamos ver como isso fica. Então ficou certinho. Aqui o problema é que eu não pude fazer aquela exceção. Apareceu o 0 e apareceu o 0π, tá? Vai ficar assim se eu quiser tornar isso automático. Uma outra modificação que eu posso fazer para tornar mais legível o gráfico é o seguinte. Essa função é a setParameters. Então, eu vou arrumar os parâmetros, eu vou determinar os valores dos parâmetros. Para isso, eu uso essa função aqui, ó. O que isso significa, esse nome enorme aqui, parecendo alemão? No Access, que eu estou trabalhando, pega o eixo X e pega os labels dos ticks maiores. Então, é uma função que vai me retornar a lista dos rótulos que já existem, que aqui no caso é -2, -1, 0, -1 e 2. Tá? Pega esses rótulos e faz o quê? Roda de -45 graus e alinha pela esquerda. Vai ficar mais claro a gente vendo na figura. Então ele pegou os rótulos do X, rodou de -45 graus, quer dizer 45 graus para baixo, e alinhou a posição à esquerda, quer dizer a marquinha desses números está, o tick desses números está à esquerda do label. Eu posso colocar uma grade agora, como eu botei no anterior. Então você nota que a grade aparece aqui para o Major, né? E eu botei a grade em cor magenta, tá? Para o gráfico, separando de novo esses metade de comprimento de onda da função seno. Mas a vantagem aqui é que eu não... Então nesse vídeo a gente conseguiu ver vários detalhes de como alterar um eixo. Então no próximo vídeo nós vamos partir para modificações ainda mais radicais na aparência do gráfico. Então vejo vocês lá. Até lá.